Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira edição do ano do Mais Vôlei, por favor. Primeira edição de 2022. Tudo bem com você, Cacá Bizoc? Oi, Vanessa, olá todo mundo, bom ano para todos. E vamos, que esse ano tem Mundial de Seleções, né? Segunda Este, competição mais importante do calendário. este é o segundo ano mais esperado do ciclo, né, Cacá Bizoc? Embora no ano passado tivéssemos aí uma Olimpíada e já deixou um gostinho saboroso entre todos os fãs de voleibol, esse é um ano também muito esperado, porque no segundo semestre, em 2022, temos Campeonato Mundial de Clubes, a edição masculina já está definida com seus grupos, a feminina ainda não, entrando em janeiro nada dos grupos da competição feminina, que vai ser realizada pela Polônia e pela Holanda. Vamos falar sobre isso hoje aqui no nosso programa. Vamos falar também sobre o que, Kaká? Clubes também, não é? Exatamente, vamos dar uma pincelada aí nos clubes, o que a gente espera dessa reta final da Superliga e projetar um pouquinho, né? Ver, colocar nossa bola de cristal em funcionamento para ver o que pode acontecer na temporada 22-23. Kaká, e que ano esquisito, hein? A gente já está no dia 10 e, por enquanto, pouquíssimos jogos no calendário do voleibol brasileiro em razão aí do surto de Covid dentro dos elencos. Um reflexo, né, do que a gente está vendo pelo país, o quanto isso afeta a Superliga e também afeta os times brasileiros. É impressionante, né, Vanessa? O poder de contágio dessa variante aí da Omicron pegou todo mundo mesmo nas folgas, né? Porque dentro do clube até existe um certo controle. Quando sai dali do ambiente de treinamento, de jogo, né, que está sendo muito bem controlado, é que parece que as coisas estão acontecendo. Mas a gente está acostumado, né? Estamos indo quase para o segundo ano de pandemia e isolamento, não tem como sair de casa. Isso acaba prejudicando muito a preparação das equipes, né, Vanessa? Porque não tem como treinar. A gente viu o Minas, às vésperas de um campeonato mundial, o time feminino, né? Precisando treinar e não ter com quem treinar, porque já tinham uma parte do grupo já tinha contraído a Covid, né, naquela época, e agora a gente tem novos casos, então realmente parece que não acaba esse pesadelo, né? Kaká, na última temporada, a gente vinha falando sobre como os times que não tiveram surtos dentro dos seus elencos levaram alguma vantagem, né? Você acha que vai acontecer de novo nesta temporada ou é algo muito esporádico, assim, por conta das festas de final de ano e por conta dessas... Alguns jogadores talvez tenham exagerado um pouquinho nas comemorações do novo ano e aí os clubes acabaram sendo afetados, mas você acredita que teremos algum imprevisto em relação a isso, no sentido de resultados? Olha, Vanessa, a vantagem, né, se a gente pode chamar assim, é que a variante Ômicron ela não deixa tantas sequelas, né? Inclusive, ela não. Muitas dos atletas que testaram positivo, estavam assintomáticos. Então, isso permite, apesar do isolamento, que eles mantenham uma rotina de treinamento, ainda que limitada por estar dentro de casa, um pouco mais forte, né? Então, não existe aquele impedimento, como existia com as outras variantes, de afetar o sistema pulmonar, né? Que isso fazia com que a pessoa precisasse ficar inativa. Então, eu acho que não vai ser tão problemático, não. E como eles já vêm de uma etapa da temporada, né? De estruturação tática, de treinamento técnico ali mais avançado, eu acho que essa retomada vai ser um pouquinho mais rápida. A gente vê aí, pelos jogos, principalmente esse último jogo aí de Maringá e Brasília, que Brasília sentiu a parada, né? Algumas equipes estão sem jogar desde o dia 17 de dezembro. Então, eu acho que isso acaba contribuindo também, porque eles já tiveram uma parada, eles já tiveram essa pausa que acaba tirando um pouco do ritmo, né? Então, eu acredito que vai entrar nesse bolo, sabe? Nesse pacote todo aí. Eu acho que mais 2 semanas os times já estão jogando o que estavam jogando no final do ano passado e a coisa começa a engrenar novamente.
Kaká, nas redes sociais havia até uma discussão, né? Será que vai ser preciso formar uma nova bolha para terminar essa Superliga? Então você não vê necessidade nesse sentido? Não, não vejo, porque também a gente vê pelos outros países, né, Vanessa? Já estão diminuindo o número de casos, já está diminuindo o número de casos nos países que começaram a detectar a variante Ômicron antes. Então, a África do Sul, por exemplo, teve uma queda muito abrupta dos casos de Covid, mesmo sem ter uma política de vacinação muito forte, como é a do Brasil. Então, eu acredito que a gente vai vencer essa nova etapa aí com mais rapidez. Vamos continuar aqui na nossa editoria Clubes. Daqui a pouquinho a gente vai falar de seleções, trocas de técnicos, futuro para o Campeonato Mundial de Seleções que acontece entre agosto e novembro. Mas eu queria falar sobre Thaísa Kaká Bizoc. A torcida minastenista certamente está preocupada, porque é um dos seus principais nomes, um dos principais pilares da equipe, está lesionada, deve ficar até 2 meses, né, fora de combate. O que explica a Kaká Bizoc essa lesão dela na fíbula direita? E que pilar, né, Vanessa? E que pilar. A Thaísa é componente chave aí para a caminhada do Minas na briga pelo título. E eu não sei como que ela vai chegar, porque o problema desse tipo de contusão, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela, é que ela não pode ter nenhum impacto sobre as pernas, né? Então, você imagina a Thaísa, com todos com o histórico dela, né, de tratamento, de cuidado que ela tem, porque a Thaísa é uma jogadora profissional ao extremo, porque para ela conseguir hoje jogar em estado de excelência, ela precisa se dedicar muito à fisioterapia, exercícios, e ela não vai poder fazer nenhum exercício que cause impacto sobre as pernas. Então, isso pode fazer com que a Thaísa, mesmo daqui 2 meses, não esteja em condições de jogar no nível que precisa para uma reta final de Superliga, né? Então, é bom que o torcedor do Minas Tênis Clube e mesmo a equipe, né, a comissão técnica, não conte com a Thaísa como titular. Se eu fosse técnico, eu pensaria desse jeito. Bom, deixa eu estruturar meu time, porque a chance da Thaísa voltar lá em março, né, para jogar abril e maio no melhor estágio que ela pode, é pequeno. É pequeno. Eu acho que ela vai chegar no final da Superliga como uma peça que pode ser utilizada, mas que talvez não seja titular absoluta como ela sempre foi, né? E a contusão dela, Vanessa, é uma fratura por estresse, que se chama, né? A repetição, não é todo mundo que tem, porque tem um componente também genético, né? A repetição de saltos, de exigência dos membros inferiores, vai causando na parte óssea uma exigência muito grande, né? E esse choque faz com que essa sequência toda faz com que a estrutura óssea fique fragilizada. E quando ela está fragilizada, né? E às vezes essa lesão ela é causada sem uma causa exata. Não é porque ela bateu, não é porque ela... por causa do desgaste. E vai formando como se fosse uma fissura, né? Se a gente fizer uma analogia assim, muito simples, vamos dizer a parede de uma casa, né? Então, tem aquela fissurinha ali que você fala assim, isso aí não é nada, né? Deixa aí. Aí você passa uma massa corrida, só que a fissura aumenta. E isso acontece também no osso, né? Houve a fissura, uma fissura mínima que muitas vezes não é nem identificada, ela vai ser identificada um pouco depois, né, de quando ela começa a aparecer, só que essa fissura não se sedimenta, ela não cola, né? E não pode, na fratura por estresse, haver uma imobilização, colocar um gesso, colocar outros tipos de aparelhos que possam imobilizar o osso, porque ela vai se sedimentar com o repouso, né? E causa uma dor muito grande, um incômodo dolorido muito grande, porque a pessoa não consegue pisar, muitas vezes não consegue andar,
né? Então, a própria recuperação, quando a fratura começa a se consolidar, porque não é algo que você fala assim, ela pode quebrar a perna, ter uma fratura exposta. Não, é uma fissurinha, é um cortezinho que fica lá, não cola, não cola, não cola, e aquilo provoca dor e não pode fazer nenhum exercício que cause impacto para aquela região. Então, o tempo de recuperação é esse, né? E é uma recuperação que, para um jogador de vôlei, tem um preço muito alto, né? Na preparação de uma temporada. Ela deu até uma declaração, né, depois que foi confirmada a lesão dela, ela falou assim, Cacá Bizoc, a Thaísa: realizar deslocamentos em quadra era desesperador. A última vez que senti uma dor assim foi quando machuquei o joelho. Mesmo assim eu tentei jogar, fizemos de tudo para amenizar a dor e ajudar de alguma forma. Mas eu mal conseguia pisar, que foi o que você comentou agora, né? Ela que já vinha sentindo essa dor há 2 meses, estava à base de medicamentos. Durante o Campeonato Mundial de Clubes, em dezembro, já não conseguiu jogar, né? Precisou ser poupada pelo time do Itambé Minas lá na Turquia. E agora, na volta ao Brasil, a equipe médica do Minas resolveu tirá-la de quadra para tratar essa lesão. Kaká, isso daí muita gente questionou também se a Thaísa deveria ter sido preservada durante a Superliga em jogos menos importantes. Essa estratégia teria amenizado tudo isso? Não, Vanessa, não, porque mesmo ela sendo poupada de jogos, ela teria continuado a treinar, né? Então, a única coisa que cura fratura por estresse é repouso absoluto. É tirar o pé do chão, botar o pé para o alto, não correr, não saltar, não fazer deslocamento, né? Porque você imagina o osso, né, da perna sendo exigido em qualquer situação de deslocamento, de salto, e essa fissura atrapalhando ali, né? Essa dor que a Thaísa sente é exatamente o impacto sobre a fissura. E não tem como, não tem como. Se ela fosse poupada, a fratura teria continuado ali, né? Ela poderia jogar todas as partidas do Mundial. Talvez sim, mas ela precisaria uma hora parar porque é impossível recuperar. Agora vamos falar de clube. O quanto o Itambé Minas perde sem Thaís agora para a sequência da Superliga, segundo turno e talvez playoffs, né? Então, faz 3 anos que a gente vê o time do Minas com uma base em Thaísa e Carol Gataz, né? A gente sabe disso, é um time que depende das duas, se fundamenta no jogo das duas. A gente viu o início da Superliga, que as duas não conseguiram jogar por causa de uma instabilidade de passe, e o time do Minas sofreu demais, teve algumas derrotas, não consegue jogar, né? Então, vai ter que se adaptar, e é também uma chance da Júlia poder jogar, né? Que é uma grande revelação do vôlei brasileiro, uma central que precisa de experiência, não era desse jeito que a gente queria que a Júlia tivesse experiência, mas o cavalo está passando selado para ela, vai montar e vai jogar. E eu acho que a Júlia é uma das grandes promessas na posição de meio. Então, o Minas perde um pouco pela experiência, pela categoria. A Thaísa é insubstituível hoje, eu acho, para o time do Minas, mas a Júlia está em ascensão. A Júlia é uma boa jogadora, precisa melhorar um pouco no ataque, bloqueia muito essa menina, e talvez seja a oportunidade dela mostrar, olha, estou aqui, né? Kaká, podemos ter aquela velha máxima: Deus escreve certo por linhas tortas. De repente, vai ser a grande oportunidade da Júlia, né, de confirmar aí essa expectativa toda sobre o voleibol dela. Ela que vem sendo preparada há algum tempo já pelo Itambé Minas para ser a substituta de Thaís e Carol Gataz nesse meio de rede do time de BH. Faltou falar alguma coisa sobre esse caso Thaísa e Itambé Minas? Você acha que o Minas, de alguma forma, sai da briga aí pelo título da Superliga 21-22 ou segue com um time forte na busca pelo tricampeonato consecutivo? Eu acho que também, usando a mesma frase que você usou, Vanessa, a gente talvez tenha um novo modo do Minas jogar. Sem a dependência da Thaísa,
talvez a Pridaroit, a Nerimã, resolvam assumir um pouquinho mais o jogo, resolvam ter um desempenho melhor, porque sabem que vai depender delas, né? Era uma coisa é você falar assim, pô, preciso acertar esse passe para a Thaís e para a Carol poderem jogar. E outra é chegar e falar assim, não tem mais Thaísa, né? Ou eu jogo ou o meu time vai ficar pelo caminho. Então, talvez seja uma oportunidade do Minas se reinventar. Essas duas jogadoras que ainda estão devendo nessa temporada poderem fazer ter uma nova participação nesse time do Minas, e eu não acredito não que ele está fora da briga, Vanessa. Ainda sobre os clubes, a gente teve um único jogo na Superliga Feminina de Vôlei, por enquanto, que foi Unilife Maringá e Brasília Vôlei. Vitória do Unilife Maringá, 3-1. Vitória importante, porque a equipe do Paraná sai da zona de rebaixamento e empurra o Curitiba Vôlei junto com Country Club Valinhos para o Z2. E tivemos no masculino também um jogo importante. Farmacon de Vôlei São José, você vem cobrando tanto desse time do técnico Peu, né, que chegou às semifinais da última Superliga. Farmacon de Vôlei São José venceu SESI São Paulo dentro da Vila Leopoldina. Que falar sobre essas duas partidas e que tivemos aí na Superliga. Tivemos também uma recente, né, Brasília Vôlei no masculino contra Uberlândia Gabarito. Montes Claros. Montes Claros, desculpa. Obrigada, Cacá. Então, primeiro jogo, Maringá já vinha mostrando evolução, né? Tinha ganho de Curitiba, havia ganho um set do SESI Bauru, fez 2 bons sets contra Osasco, até que pegou um Brasília que não jogava fazia muito tempo e sapecou um 3-1 lá em Maringá. Vitória importante, eu acho que não só para fugir do Z2, né? Dos 2 que vão cair para a Liga B, mas para poder até sonhar, Vanessa, porque Brasília vinha incomodando muitos grandes, fazia bons jogos contra quem está ali na metade da tabela, também contra alguns que estão lá na linha de frente, e Maringá não tomou conhecimento, né? Podia ter feito 3-0, e eu acho que Maringá vai incomodar esse pessoal que está aí no grupo intermediário, né? Que a gente pode falar Pinheiros, Brasília, talvez ele se desprenda um pouquinho de Curitiba e do Vôlei Valinhos. Estou sendo otimista com o time paranaense, mas existe essa possibilidade. Em relação ao masculino, o time de São José finalmente jogou, né? Fez um jogo do começo ao fim bom. Eu vou esperar ainda a sequência de São José, porque São José é um time que a gente sempre falou assim, agora vai, e fazia uma sequência muito grande de jogos ruins que não dava para a gente bancar, né, a nossa aposta no time do interior paulista. Mas é interessante, né, Vanessa? Um grupo montado por vários integrantes, ex-integrantes do SESI, vai à Vila Leopoldina, faz um jogo desse, mete 3-0 no SESI, que também, se a gente lembrar das últimas rodadas, vem tendo uma queda de rendimento. Então, a gente falava, será que o SESI vai conseguir se manter? É também o momento do time da capital paulista mostrar que tem bala, né? Então, vamos ver se São José sobe e se o SESI consegue manter o que ele conseguiu até agora. Em relação a Montes Claros é uma decepção, não está bem, é um time já tradicional e que está ficando para trás de equipes mais jovens, né? Como Guarulhos, como São José. E outra decepção também é o time da Funvic Natal. Daqui a pouco a gente vai falar aí das possibilidades da próxima temporada, mas o Funvic está nesse bloco aí, de Montes Claros e Brasília, que vem subindo 2 vitórias seguidas, né? Tá alcançando esse grupo intermediário e se descolando também de Goiás e Uberlândia, que parece que vão ficando mais para trás na briga. Pelo que você está comentando, então, Cacá, pelo jeito já temos um desenho aí dos rebaixados. Claro que tem todo um segundo turno ainda a ser disputado. E já vamos falar sobre isso, então, Cacá. Vamos falar
O que dá para esperar desse segundo turno na Superliga masculina? Então, eu acho que Minas e Cruzeiro devem protagonizar aí o grande duelo aí pelas primeiras posições, né? Não estou falando que vai dar Minas e Cruzeiro na final, vamos esperar um pouquinho, mas o desenho da fase de classificação está mostrando aí que os dois estão sobrando em relação aos demais. Aí eu coloco 5 equipes num segundo bloco, Vanessa. Vôlei Renata, que está em ascensão, né? Mas que a gente já viu que depende muito de todo mundo estar jogando. Não é um time que tem um cobertor muito grande para poder se ajustar quando o Bruno Temponi não está em quadra, quando o Evandro não joga, né? Então, precisamos ver se o Vôlei Renata vai conseguir manter um bom jogo daqui para frente, com todos os titulares sempre em quadra, né? O SESI, que eu já comentei, veio numa evolução muito grande e surpreendente desde o Paulista, mas parece que está encontrando aí um platô que não pode virar queda, e senão a gente já não pode apostar muita ficha no SESI, né? Guarulhos, que para mim é a grande surpresa, se a gente tivesse qual o time que mais surpreendeu? Para mim é Guarulhos, né? Até mais do que Blumenau. Tá? Blumenau também está nessa mesma barca, nesse mesmo grupo, mas Guarulhos está surpreendendo pela qualidade de jogo. Já falei isso em programas anteriores. Se Guarulhos tiver nos centrais uma qualidade tática e que eles rendam um pouco mais para o time, Guarulhos vai incomodar e numa semifinal pode surpreender, né? Já falei de Blumenau também, que está mais ou menos nessa mesma batida aí de Guarulhos, e se o SESI não tomar cuidado, o Blumenau passa o SESI, e São José dos Campos, que sempre é aquele time, olha, não podemos desconsiderar, né? Os caras podem chegar, uma hora pode chegar, quem sabe essa vitória contra o SESI seja o ponto de virada para o time do Peu. E colocaria numa briga por uma das 8 vagas, né? A única vaga que resta, Funvic Natal, que está em declínio visível, né? Impressionante como o time de Natal caiu, perdeu jogadores, o Murilo voltou para a Europa, e eu não sei não se o time de Natal não despenca de vez, Vanessa, porque Montes Claros, apesar de não engatar, e Brasília, que está subindo, podem passar aí, a gente vê o último campeão brasileiro fora da disputa dos playoffs, né? E é uma situação muito preocupante, porque pode ser um clube que deixe de existir no ano que vem. No ano que vem, não, para a temporada que vem. Muitos problemas administrativos, né, Kaká? Já saiu de Taubaté com esses problemas, foi para Natal, buscou novos ares, novos parceiros, parecia que ia engrenar. Aí, antes do Campeonato Mundial de Clubes, Javier Weber não pode dirigir a equipe. Depois disso, Javier Weber rescinde o contrato dele com o time do Funvic e do Cacau em Natal e vai para a Polônia. O Murilo Radic, que era um dos grandes nomes do elenco, também saiu do time aí durante esse recesso de final de ano, perdeu 2 nomes importantes para a sequência da Superliga masculina, então. E nesse jogo entre SESI São Paulo e Farmacon de Vôlei São José, eu esqueci de comentar que o oposto, Darlan, sentiu uma lesão, né? Não ficou o tempo todo em quadra, e o time do SESI São Paulo se apoia muito no seu oposto, né, Kaká? O Darlan, apesar de alternar, né, um pouco bons e maus momentos durante o jogo, ele é fundamental para o time do SESI, né? E sem o Darlan, a carga para cima dos outros jogadores fica um pouco desigual. Então, o Darlan ele precisa evoluir, não é, na minha opinião, ainda um oposto pronto, mas ele faz falta para o SESI, sim. Bom, falamos então da Superliga masculina, vamos falar da Superliga feminina. O Kaká já deu uma pincelada aqui no Itambé Minas, mas vamos começar aí pelo líder da competição, Dentil Praia Clube, que também teve uma briga, que também não, né, que teve uma briga aí, uma discussão de bastidores com o Pinheiros em relação a jogos atrasados da Copa Brasil. O time do Pinheiros detectou aí 9 casos de Covid dentro da equipe feminina, pediu adiamento dos jogos, não conseguiu junto ao Dentil Praia Clube,
que dá para esperar desse Dentil Praia Clube, Kaká, depois do Campeonato Mundial de Clubes? Elas que voltaram ao país e no primeiro jogo da pós-mundial, né, perderam para o Barueri. Muita gente lembrou de você, da sua análise sobre o que poderia acontecer às equipes mineiras após o Campeonato Mundial de Clubes. Esse Praia Clube continua forte para a sequência aí da temporada? Então, Vanessa, é interessante, né? Porque o Praia saiu daqui do Brasil para o Mundial, mesmo a gente foi um pouco iludido, né, com a campanha que o Praia estava fazendo. Mas estava fazendo dentro de casa. A hora que topou com os grandes, eu acredito que essa expectativa não era só nossa, não. Era do próprio elenco do Praia. Né? Sair daqui, do jeito que eles estavam jogando, sobrando para cima de todo mundo, mesmo nos jogos mais difíceis, encontrava recursos para vencer, para superar, e saía com 3-2, 3-1. Chegou no Mundial falando assim, bom, esse ano vai ser diferente. E não foi. Né? Foram duas pauladas ali que tiraram rapidinho o time do Praia do torneio, voltou para o Brasil, perdeu para Barueri. Não vejo aí um problema muito grande, né? Talvez ali a gente, pelas discussões também em quadra, né, que foram um pouco ásperas, principalmente entre a Anne e a Carol, né, e um grupo que não se encontrava e ficou nervoso com isso, talvez esse fosse um problema a ser resolvido, mais do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que ficou a frustração de uma campanha ruim no Mundial, precisa ser digerida, não tem como você viver pensando num torneio que já passou, mas para mim o Praia ainda é o grande clube, é o time que está jogando mais, o time que está mais redondinho, é o time que tem jogadoras que podem decidir, né? Claudinha num ótimo momento, Brian Martinez, para mim, é a jogadora mais decisiva que a gente tem, não, né? Dominicana, que a Superliga tem. Não vejo outra que fale assim, põe para ela que ela vai rodar, né, a todo momento. Tem a Gineire em ascensão, tem a Carol, que há muitos anos é uma das melhores centrais. A Anne Baus, que está em evolução também. A Anne Baus não é a mesma de 2, 3 anos atrás, está mais segura, mais madura. Então, eu vejo o Praia como grande favorito, Vanessa. Né? A torcida dos outros times vai falar assim, o Kaká está falando que o Praia vai ser campeão? Não, porque eu acho que pode haver surpresa, mas o que o Praia é o melhor time hoje é o melhor time, né? Tanto em elenco quanto no que está jogando, no que está mostrando. Minas pode surpreender? Talvez sem a Thaísa seja um pouquinho mais difícil. Osasco pode surpreender? Talvez sim. Né? Bauru pode surpreender? Talvez sim. Então, os outros times, eu acho que não chegam, Vanessa, numa briga por título. Né? Pode chegar numa semifinal, surpreender aí no cruzamento, mas Flamengo, Barueri e Fluminense ainda não mostraram consistência suficiente de jogo para falar assim, estão no mesmo nível dos outros 4. Né? E vejo o Pinheiros de Brasília aí, dependendo de como for o segundo turno, querendo correr por fora, né? Brigando aí por uma 8ª vaga. Talvez a grande surpresa seja um Maringá, tirando coisa que a gente não sabe que tem, mas para mim vai ficar entre Praia, Minas, Osasco e Bauru, e um desses 3 podendo fazer uma semifinal aí, surpreendendo um desses 4, Flamengo, Barueri ou Fluminense. Kaká, então mesmo sem, a gente ainda nem entrou direito, né, no segundo turno, você já enxerga essa divisão aí dos blocos, esse desenho da Superliga Feminina. Queria que você analisasse um pouquinho sobre essa briga, essa queda de braço de bastidores entre Dentil Praia Clube e Pinheiros. Foi um dos assuntos que dominou a última semana do voleibol feminino do Brasil. Eu acho lamentável, porque a gente está vivendo um momento que precisa de solidariedade, né? E eu não sei se existe uma desconfiança, né? Mas os casos de Covid precisam ser comprovados, né? E aí a gente tem um documento médico, a gente tem um compromisso médico que você não pode duvidar, né? Então, eu acho que num período em que você pede solidariedade,
você não pode negar um pedido desse. É meu modo de ver. Teria que ter uma instância superior que falasse assim, espera um pouquinho, agora eu vou interferir, um Supremo Tribunal Esportivo, né? Espera um pouquinho, agora é minha hora. O jogo está adiado e assinado por mim. Bom, acho que fechamos então aqui a análise da Superliga Feminina de Vôlei, que a Cabizoc colocou Dentil Praia Clube, Itambé Minas, Osasco São Cristóvão Saúde, SESI Vôlei Bauru como os favoritos aí a briga por uma vaga na final da Superliga. Depois um bloco com Sesc RJ Flamengo, Barueri e Fluminense, de repente tirando um desses favoritos das semifinais, surpreendendo. E aí um terceiro bloco brigando, né, com a Cabizoc pela vaga no G8, nos playoffs, que a gente tem aí uma grande reta final de Superliga e que todos os times estejam bem seguros nessa sequência aí da competição, né? Vamos falar de seleções, Cacá? Ou você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre clubes? Porque é um ano também importante para as seleções. Só lembrando que dentro do calendário da Federação Internacional, o Sul-Americano de Clubes acontece logo depois da Superliga, né? Então, os campeões nacionais já vão ter compromisso aí de 16 a 22 de maio. E a temporada de clubes volta em 2022, o masculino a partir de 23 de setembro, os jogadores estão liberados para os clubes, e no feminino, depois de 21 de outubro. Isso por causa da data dos campeonatos mundiais que a gente vai falar daqui a pouco. O Mundial de Clubes, então, vai acontecer no final do ano, é isso? Muito provavelmente. Mundial de Clubes, muito provavelmente não, já está marcado. 6 a 19 de dezembro é o período em que eles vão ser realizados. Certo. Vamos, então, para as seleções, porque estamos tendo aí movimentação de mercado. A Federação Polonesa está para anunciar nesta semana, bater o martelo e te ouvir. Já anunciou? Já, os dois, do masculino e do feminino. Então vamos falar primeiro do feminino, porque havia também o interesse da Rússia por ele que dirigiu a Coreia do Sul nos últimos Jogos Olímpicos, levou a Coreia do Sul às semifinais de Tóquio. Estamos falando de Stefano Lavarini, então técnico da seleção feminina da Polônia. Agora vai essa seleção, Cacá Bizoc? Então, você lembra que até você perguntou para mim num dos programas, né, Vanessa? Você, se fosse o Lavarini, você iria para a Polônia ou para a Rússia? Eu falei para a Polônia. E você falou, se eu fosse ele, eu ia para a Rússia. O cara topou o desafio, Vanessa. O cara pegou uma seleção em ascensão, uma seleção que é muito boa, mas precisava de um comando moderno, de um comando de alguém que fosse confiável, que as jogadoras confiassem. E esse cara é o Lavarini. E a Polônia pode escrever aí, vai surpreender, porque é um grupo muito, muito bom. Kaká, mas olha só, a gente está em janeiro. O Campeonato Mundial Feminino acontece em setembro. Ele vai ter aí 3 meses, né, de trabalho, 3, 4 meses de trabalho com essa seleção. Dá para conseguir algum resultado já no Mundial em casa? Eu imagino que a expectativa da Federação Polonesa é fazer com que essa seleção vá muito bem, se apresente muito bem diante de sua torcida. Vanessa, é tempo suficiente, ele conhece todas as jogadoras, a maioria passou pela Itália, ele acompanhou, e elas estavam ansiosas por isso. Não quero fazer julgamento, né, de comandos anteriores, mas comparar o Lavarini com o que a Polônia já teve no comando técnico é comparar... É uma comparação muito injusta, porque o Lavarini ele tem tudo, principalmente nesse tempo, Vanessa, por conhecer as jogadoras e pela motivação do grupo com o Lavarini. Ele tem tudo para transformar a Polônia num time competitivo já nesse curto prazo. Essa Polônia que não vai a uns Jogos Olímpicos desde 2008, desde Pequim, aquela geração fantástica da Glinka, da Skowronska, ele tem esse desafio, então, de levar essa Polônia, não sei se é sonhar demais, ao pote do Campeonato Mundial que elas realizam em casa,
E é uma vaga olímpica, né? Voltar aí a Polônia, colocar a Polônia de novo nos Jogos Olímpicos na edição de Paris. Kaká, você falou sobre um novo cenário para a seleção feminina da Polônia. Ela sempre que parece que vai chegar ao mesmo patamar da Turquia, da Holanda, e sempre bate na trave. Você acha que agora, né, com esse trabalho do Lavarini, Stefano Lavarini à frente da seleção polonesa, é uma seleção que pode até sonhar um pouquinho mais alto, e sonhar em, de repente, conseguir resultados contra Itália, Sérvia, Rússia e o primeiro bloco das seleções europeias, ou ainda é um pouquinho cedo para falar sobre isso? Eu acho que ela pode surpreender exatamente por esse fator motivacional que eu acabei de mencionar, né? É um grupo bom que, motivado, pode fazer um bom papel no Mundial. Não sei se briga por medalha, mas a gente vai ver uma Polônia impondo mais respeito em relação às demais e adquirindo mais confiança. Tem um trabalho bom de formação, tem várias divisões, tem de onde tirar, e se esse trabalho do Lavarini tiver a possibilidade do longo prazo, eu não duvido que a Polônia, daqui 2 anos, se chegar em Paris, chegue em condições de brigar por uma medalha. Kaká fazendo aqui previsões animadoras para a seleção feminina da Polônia. Vamos falar da seleção masculina, então, Kaká Bizocchi? Bora. Essa seleção masculina. Comando. Exatamente. Vamos falar dele, Nikola Grbić, comandando, então, a seleção masculina da Polônia, no lugar aí do Vital Heinen. Então, a grande vantagem do Grbić, que agora está adquirindo um pouco mais de maturidade, né? Ele teve algumas temporadas aí que eu considero até um pouco casuais, né? As campanhas, os títulos que ele conseguiu. Mas hoje o Nikola já tem uma estrutura, uma maturidade como técnico que o capacita a ser treinador de uma das melhores seleções do mundo, né? O Nikola tem a vantagem de falar a linguagem dos jogadores, né? Ele se entende muito bem. Os levantadores costumam crescer muito quando dirigidos pelo Nikola Grbić, e eu acho que a Polônia, apesar de ter 3 jogadores aí que já estão caminhando, né, resta saber o que o Grbić vai fazer. Se ele vai apostar numa renovação, ele vai manter, pelo menos para o Mundial, esses jogadores que estão aí se conduzindo, talvez, para o último campeonato defendendo a seleção polonesa. Não sei se esses 3 chegam a Paris, que são o Purek, que em Paris vai estar fazendo 36 anos, o Kubiak, que também vai ter a mesma idade nos Jogos Olímpicos, e o Novakovsky, que vai para 37 em Paris. Então, a Polônia tem um grupo, uma renovação muito boa aí para acontecer, e talvez o Nikola tenha essa oportunidade, né, de promover essa renovação, de fazer com que os novos jogadores adquiram mais tempo de quadra, adquiram a titularidade. Agora, o grande desafio dele, Vanessa, vai ser fazer com que esses novos jogadores sejam tão vencedores quanto estão sendo os outros, né, que estão já no meio do caminho. Porque eu vejo essa geração nova da Polônia com bons olhos, mas não vejo com a mesma pegada, né? É um grupo que, quando entra como titular, não segura a chance com aquela gana que você precisa ter no esporte de alto rendimento. Então, talvez o grande desafio do Grbić seja esse, né? Mas é uma boa mudança. O Heinen já estava muito desgastado, né? Já estava tirando coisa da cartola ali, virando professor Pardal, que aconteciam as coisas. Ele começava com um central e no 4º ponto do jogo ele mudava o central, né? Como se fosse uma grande sacada, como se o pessoal fosse falar assim: nossa, que gênio que ele é. E sem razão nenhuma. O Kubiak no banco também, em momentos importantíssimos que a gente não sabia o que acontecia, o cara tinha sido titular até aquele momento, de repente ele está no banco, não entra, né? Então, acho que o Heinen foi até o limite, e vem bons. A Polônia com o Grbić ganha nesse momento.
Eu já fiquei pensando, Kaká, o Grbić, ele comandou a seleção masculina da Sérvia, não conseguiu levar a Sérvia aos Jogos Olímpicos de Tóquio, acabou sendo substituído pelo Slobodan Kovac. É um técnico que, por seleções, ainda não tem assim grandes resultados, né? E uma seleção tão pesada como a Polônia, você não acha que precisava de um técnico um pouco com mais experiência, mais bagagem internacional, mais resultados internacionais? Então, a gente tem que considerar que a Sérvia, no masculino, ela é muito problemática, né? Ela tem problemas internos ali sérios. E o Grbić, eu acho que não conseguiu dar conta disso, Vanessa. Concordo com você também e levo também para a realidade dos clubes essa falta de títulos do Grbić, tá? Porque ele não consegue, como outros treinadores, vencer, né? Torneios mais difíceis, mais disputados. Mas eu vejo... Talvez você tivesse razão assim, num nome um pouco mais forte, como um Gianni, por exemplo, né? O Gianni seria um ótimo nome. O Lorenzo Blendini, da Itália, que saiu da Itália, mas a escolha foi pelo Grbić. Vamos ver o que vai dar. Concordo que teriam nomes melhores. Já uma seleção tão cobrada, né, por resultados, eu não sei, eu achei que Nikola Grbić não é um técnico à altura, assim, desse poderio da seleção polonesa, mas aguardemos, né? Laurent Tilly, né? Eu acho que o Laurent Tilly quer ficar tranquilinho no clube, ele que dirigiu um clube japonês, eu acho que ele não quer mais encheção na cabeça dele, não, Kaká, mas teria Marcelo Mendes. Quem não? Você acha que Marcelo Mendes... O Marcelo estava concorrendo, só que foi preterido, né? Agora eu não entendi como é que o Marcelo... por que o Marcelo estava concorrendo sem ter rompido com a Argentina, né? Acho que teriam outros nomes assim mais pesados, com mais casca para comandar essa seleção polonesa, uma seleção muito pesada aí do voleibol mundial. A gente continua na Europa, porque tem um outro nome sendo cogitado numa seleção pesada. Zoran Terzic não foi confirmado pela seleção feminina da Rússia, mas é um nome que vem rondando ali as cabecinhas da Goncharova, da Fedorovtseva. Seria um bom nome, Kaká Bizok, para a seleção feminina da Rússia? Seria um bom nome, seria bom para a Rússia e seria bom para a Sérvia. Eu acho que os dois times ganhariam. O Terzic é um modelo russo de treinador. Ele muda pouco, ele confia num jogo simples e é tudo que a Rússia tem e quer, né? Então é um cara respeitado. Eu acho que a Rússia ganharia bastante com ele, Vanessa, principalmente pela característica de jogo russo. E a Sérvia ganharia porque ele poderia ser trocado por um técnico mais moderno. Olha só, o Terzic está à frente da seleção feminina da Sérvia desde 2002. Desde 2002, então, até 2021, ele levou essa Sérvia a 2 medalhas olímpicas, ao título mundial em 2018, a títulos europeus. É um técnico um pouquinho mais quadrado, tem brigas, acumula aí também desafetos com jogadoras sérvias, né? O ambiente nunca foi dos melhores lá na seleção feminina da Sérvia, e mesmo assim elas conquistaram esses resultados. Eu acho que o fã do voleibol russo preferia um técnico mais moderno, né, Kaká? Um técnico italiano que fizesse essa seleção jogar de um modo um pouco diferente, um pouco mais veloz, se aproximar mais das escolas mais modernas. Talvez sim, talvez motivados pelo Samuelvo, né, o finlandês que dirige o time russo, que está sondando aí uma nacionalização, né, para ele que sempre jogou lá. E a Finlândia e a Rússia têm uma proximidade histórica muito grande, né, não só territorial, tem muita história ali envolvendo os dois países. Mas o Terzic, se ele sair da Sérvia, Vanessa, ele deixa também um legado muito bom, como você já enumerou, e também alguns problemas de lado, porque ele está começando a ter um grupo muito envelhecido, que talvez não chegue em Paris inteiro, né? Mihailovic, com todos os problemas físicos, 33 anos vai ter em 2024. A Maia, 40. Será que ela chega em Paris?
Silvia Popovic, a líbero, vai ter 38 e a Hasic 34. Então, é o final de uma geração que a gente não vê a Sérvia, que disputou alguns torneios com as novas jogadoras, em condições de brigar com as principais forças, né? A gente viu que existe uma diferença muito grande entre um grupo e outro. E outra coisa, vamos aproveitar o gancho, Vanessa, falar da seleção russa masculina. A seleção russa masculina, para mim, é talvez a grande seleção dos próximos anos, né? É um time jovem, praticamente só o Mihailov e o Volvic, que já não estava também entrando tanto, fiquem fora. Todos os demais estão na casa dos 30 anos, um pouco menos, um pouco mais, até Paris, né? Então, Mundial esse ano, Paris 2024 e talvez até o próximo Mundial, segura, porque a Rússia é o nome. E tem na direção do Samuel, como você bem lembrou, e aí cabe até uma discussão sobre qual seria o nome ideal para a seleção feminina da Rússia. O Samuel foi eleito técnico do ano da Rússia. Ganhou de todos os outros, né? A medalha de prata em Pequim, em Tóquio, ajudou bastante, mas principalmente, pasmem, pelo comportamento democrático e pela briga pelos direitos humanos que tem o Samuel dentro da Rússia. Né? Em pleno reino de Putin, o Samuel é elogiado também pelo comportamento democrático. Então, isso transformou, né, uma seleção masculina. E talvez um banho desse de mudança seja realmente muito benéfico para a seleção feminina. O Zoran Terzic deu uma declaração na imprensa e falou que ainda não tem nada decidido. Se ele falou isso é porque existem conversas, né, Kaká? Existem conversas aí entre seleção feminina da Rússia e Zoran Terzic. Você comentou sobre o atual momento também no voleibol sérvio. Citou aqui a idade das jogadoras. A Maja Ojenovic já declarou que ela quer chegar a Paris com 40 anos, quer jogar Paris com 40 anos, mas é uma seleção que a gente viu que tem vários desafios pela frente, porque apresentou um jogo bem, digamos assim, bem simples, né, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, e a seleção da Rússia me parece ter mais material humano neste momento. O contrato do Sérgio Busato, italiano, com a Federação Russa e até agora, dia 31 de dezembro. Então, a Rússia, nesse momento, está sem técnico e tem outra seleção grande, importante, sem técnico, por enquanto, ou sem técnica. A China, Kaká Bizoc, quem diria a China? A China que vai entrar nesse 2022 buscando o título mundial, por enquanto sem um comando oficial. Eu acho que vai ficar com o Jia Jie-an, que é foi o assistente da Lamping durante vários anos, dirigiu o time em outros torneios que a Lamping não esteve no banco. Eu acho que vão acabar optando por ele, Vanessa, principalmente porque é muito difícil, né, ter uma escolha por um técnico estrangeiro na seleção feminina da China. A masculina ainda até tem, porque não tem tanta tradição, tão louco por um resultado que nunca acontece, mas o time da China eu acho que vai fazer essa escolha. O An Jiajie-an, que foi o assistente dela, talvez seja promovido. Kaká, a gente vê a foto então aqui da Lamping, né? Ela que se despediu da seleção feminina da China assim que acabaram os Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso afeta de alguma forma o trabalho da seleção chinesa para essa temporada? Porque a gente já está... essa competição chinesa que é um pouco mais curta, né? A Liga Chinesa, e nós já estamos entrando no ano do Campeonato Mundial. Começar o ano, começar a temporada sem um técnico, você vê algum problema lá na seleção chinesa? Então, na verdade, Vanessa, eu acho que ele já tem, porque a gente só fica sabendo o que acontece na China depois, né? O vírus que o diga, né? O coronavírus que o diga. A gente tem um tempo ainda para a notícia chegar no Ocidente. Então, eu acho que ele já tem, eu acho que já está sendo feito um planejamento e eles vão comunicar quando não der mais para esconder, né? Eu acho que o grande desafio do time da China vai ser esquecer Tóquio e transformar Tóquio como o motor para
o time daqui para frente. E é time para mais 2 Jogos Olímpicos, é time para mais 2 Mundiais, e talvez o que aconteceu em Tóquio seja também a grande vantagem do time chinês, porque é um time altamente competente, é um time muito bom, que quando viu que precisava jogar dependendo da Team Zhu, foi eliminado dos Jogos Olímpicos. Então, eu acho que isso pode ser um motivo para encontrar novos caminhos de jogo, né, com outras jogadoras que, quando viram que não tinham a Team Zhu, jogaram, né? Jogaram, e jogaram muito bem. Então, o time da China, para mim, é o grande nome daqui para frente se conseguir passar pelo pesadelo de Tóquio. Cacá, vamos falar de uma seleção que é importantíssima para a gente, seleção feminina do Brasil. O que você imagina de desafios do José Roberto Guimarães para esse ano? Você acha que vai haver uma renovação nessa seleção feminina? Ou o Zé Roberto vem aí com o que traz um pouquinho do grupo de Tóquio para buscar esse primeiro título mundial? Essa é a pergunta que eu também faço, Vanessa. Será que ele vai optar pela renovação? Eu acho que isso muda tudo. Esse é o ponto principal aí no que vem pela frente. Se o Zé Roberto optar pela renovação a partir de agora, a gente vai ter um grupo totalmente modificado. Se ele falar assim, não, eu vou até o Mundial com esse grupo e depois eu penso, aí a gente tem um pouco mais do mesmo, né? Mas esse mais do mesmo, se a gente pensar numa medalha de prata olímpica que foi conquistada, você fala assim, bom, então tá ótimo, né? Se a gente tem mais do mesmo de um grupo vice-campeão olímpico, nós vamos continuar brigando. Eu não vejo o grupo como ele estava em Tóquio em condições de evoluir a partir de agora, né? Eu acho que esse grupo atingiu o auge em Tóquio e é muito difícil, né, por causa de questões internas, que ele continue evoluindo. Nós temos aí várias dúvidas, né? A Macris deve voltar. Será que a Roberta vai ser a segunda levantadora? Se não for, quem vai ser? Tandara volta. Rosa Maria está no banco. Será que ela vai ser titular? Né? Quem vai ser a outra oposta? Bruno Honório? Será que ele vai dar outra chance para a Bruna? Thaísa falou que queria voltar. Agora veio a contusão da Thaísa. Será que ela vai ser um nome para esse ciclo, até o Mundial, pelo menos? Será que Carol Gataz continua? Será que continua como titular? E as novas, será que vão ter chance agora ou só depois, só em 2025? Então, são tantas perguntas, Vanessa, que eu realmente fico em dúvida do que pode acontecer. Na ponta, Gabi e quem mais? Será que finalmente a Natália vai ser titular? Se não for, quem vai ser? Né? Quem vai ser a líbero sem a Camila Bright? A Naemi? Naemi, né? Talvez precise de alguém para ajudá-la ali. Quem vai ser essa segunda? Então, o seu José Roberto Guimarães é que vai dar essas respostas para nós, Vanessa. Perguntas, né, Cacá Bizoc, que ficaram mais evidenciadas porque, por conta da pandemia, a gente vai ter um ciclo mais curto de Paris. Era para a gente ter um ano de testes pré-campeonato mundial, mas já estamos no ano do campeonato mundial. E acredito que também quem tenha muita pergunta a fazer, não sei se já tem as respostas, é Renan Dalzotto, Kaká. Essa seleção masculina também está cheia de dúvidas, de problemas, não tem opostos, os opostos lesionados. O que dá para esperar da seleção masculina agora em 2022? Vanessa, por incrível que pareça, né? Enquanto eu estudava aqui para o nosso programa de hoje, os mesmos pontos de interrogação do feminino estão no masculino, né? Eu acho que a única certeza que a gente tem para esse ciclo é o seguinte: Bruno e Cachopa são os levantadores. O resto, eu não faço a mínima ideia, né? Será que o Douglas vai estar em condições de brigar para ser titular? Ou será que os titulares vão ser Lucarelli e Leal? Né? A gente tinha um trio ali muito forte.
Maurício Borges, será que continua como quarto ponteiro, como opção? Ou será que nós vamos buscar uma quarta opção mais jovem? Quem tem nas características do Maurício Borges jovem? Né? Então, são tantas dúvidas. O episódio Maurício Souza, como é que vai refletir na seleção? A gente sabe que existe uma divisão ideológica ali, né? Que talvez nem seja divisão, porque quem é do outro lado, que não do Maurício Borges, muitas vezes fica calado. E a parte mais falante, mais participativa, é essa parte que está mais à direita, com Maurício Souza, né? Não sei se eu falei Maurício Borges, com Maurício Souza. Como é que vão se comportar diante do fato de um episódio como aquele ter tirado o Maurício Souza da seleção? Não estou falando que o Maurício Souza voltaria para a seleção, não estou falando isso. Mas a hora que se fala assim, olha, você não é mais benquisto aqui, existe um ambiente de um grupo que vem alguns há mais de uma década juntos na seleção. Como é que esse comportamento vai refletir? Né? Apesar do Douglas não ser o pivô da briga, né? Não estou colocando isso de maneira nenhuma, mas existe alguma intenção de culpar o Douglas pelo que aconteceu com o Maurício Souza? Não sabemos. Então, é uma situação muito delicada, que não cabe juízo nenhum da minha parte. Eu só estou levantando situações, circunstâncias que podem interferir muito no ambiente. Né? Líbero, posição de líbero. Vai ser Mike e Thales? Será que vai ser o Thales? Será que o Mike vai ter mais chance? Quem vai ser o outro, se um dos dois não estiver? Né? Você tocou numa posição que, para mim, é a principal dúvida. Quem é o oposto da seleção? O Wallace já falou que, estou aqui, Renan, não esquece de mim, né? Quero voltar, estou com saudade das viagens, da concentração, de viajar para o Japão, ficar acordado de madrugada e jogar 3 dias depois. Será que o Alan vai ser titular? Talvez o Alan seja o único nome. Felipe Roque não joga. Depois que se machucou, não conseguiu voltar. Né? E isso, para um atleta, é terrível. Porque você tem uma contusão. Na metade do ano passado, nós já estamos no outro ano, e você não conseguiu se recuperar num ano de Mundial, talvez seja, né, o episódio aí para ele ser descartado. Darlan, como eu falei no começo do programa, na minha opinião, não está pronto. Será que vai ser convocado? E o Franco, que está fazendo uma Superliga espetacular, vai ter a chance dele? E o Abuba, né, que também teve uma boa temporada no exterior, será que vai ser lembrado novamente? Então, todas essas dúvidas aí, para mim, também pairam sobre a seleção masculina. Cacá, Bizoc, eu não sei o que falar. Fiquei aqui sem resposta, que nem Glória Pires. Será que teremos um bom ano para as seleções feminina e masculina do Brasil? Porque os desafios são enormes, né? Troca de geração, jogadores lesionados. Então, são enormes, Vanessa, mas a gente não pode esquecer que o voleibol brasileiro é um dos mais respeitados do mundo. A gente é muito crítico porque a gente é brasileiro, a gente acompanha mais de perto. Mas, resolvidos os problemas, qualquer elenco que for, o Brasil vai ter uma representatividade tanto no masculino quanto no feminino e ser respeitado do mesmo jeito. Vai brigar por medalha sempre, né? Espero que sempre, por enquanto, vai brigar. E só resolver os problemas. Decidir, fazer o planejamento e vai embora. Abraça isso. Cacá, a gente tem mais 2 minutinhos aqui de programa da primeira edição do Mais Vôlei, por favor, de 2022. Queria te deixar agora à vontade para fazer uma defesa de um conteúdo aqui que causou muita polêmica no final de 2021. Você trouxe aqui uma lista que estava sendo bastante aguardada, né? As 10 cubanas mais geniais da história, as maiores da história daquela geração fantástica, depois a geração seguinte, aquela geração fantástica. Alguns nomes ficaram fora, como, por exemplo, Regla Bell, e os nossos Golden Setter aqui, a nossa audiência que acompanha o programa, a galera ficou um pouquinho ressabiada, não entendeu porque, por exemplo, Regla Bell ficou fora. Chegou o seu momento da defesa, como que você fez
essa escolha das 10 jogadoras cubanas e por que algumas acabaram ficando fora da sua lista, Cacá Bizocchi? Ó, Vanessa, eu trouxe aqui, ó, vou vestir a sandália da humildade. Eu acho que vocês têm razão. Eu esqueci não. Eu fiz uma defesa porque a Regra Bel não fazia parte da minha lista, e depois de tanto comentário, você foi muito educada, né? Eles ficaram revoltados mesmo, e com razão, porque a Regra Bel ela fez parte de todas as gerações campeãs olímpicas de Cuba, e a imagem que eu tinha e que acabou me influenciando na escolha das 10, no dia que eu fiz, foi a imagem da Regra Bel no final de carreira aqui em São Caetano. E foi um time dirigido pelo Mauro Grasso, que é meu amigo, e que teve tanto problema. E eu vi a Regra Bel se arrastando, não jogando nada, não passando uma gilete do chão. Eu falava assim, cara, essa mulher não é possível que ela tenha vindo ganhar dinheiro no Brasil. E aí, quando eu comecei a ver os comentários, eu falei, putz, eles têm razão. Eu acabei me baseando só no finalzinho da carreira da Regra Bel. E se a gente for pensar também, Vanessa, o final de carreira de todas as cubanas foi terrível, né? Acho que só a Mireia acabou mais por cima do que as outras. Então, eu estou aqui admitindo, a Regra Bel tem que fazer parte dessa lista das 10 mais. Pode tirar a jogadora que vocês preferirem, talvez uma Carrilho, uma Zoila Barros, né? Estejam, até a Calderon, estejam abaixo do que a Regra Bel fez pela seleção cubana e pelo tanto que ela nos presenteou, uma jogadora canhota, de uma habilidade impressionante, talvez seja a melhor passadora que Cuba já teve, né? Tirando algumas das levantadoras ali que também eram muito boas nesse fundamento. Então, eu tiro aqui visto a sandália da humildade, tiro o meu chapéu para vocês e coloco a Regra Bel entre as 10 maiores cubanas. Cacá Bizocchi, quando você erra, a gente passa um pano. Olha, a gente tem quilômetros e quilômetros de pano para passar para você. Sabe que eu até brinquei aqui durante uma das edições do Golden Set que nós tivemos, que a galera estava enfurecida porque não tinha Regra Bel. Eu brinquei, acho que talvez o Cacá tenha ficado com a imagem da Regra Bel aqui no São Caetano, quando ela já veio fora de forma, já veio em final de carreira, nem brilhou, né? Nem foi uma jogadora tão decisiva assim. E então foi isso, o Cacá realmente teve aquela imagem da Regra Bel que veio jogar no extinto time da Blau Siegel São Caetano. Mas não justifica, né, Vanessa? O que ela fez antes realmente mereceu. É isso, então. Cacá Bizocchi teve seu momento aqui de defesa, por que ele não escolheu Regra Bel para a seleção cubana? Agora tá justificado, tá mais do que perdoado, viu, Cacá? O pessoal certamente vai passar paninho aí para você. Essas listas, elas são sempre muito pessoais, e até por isso as escolhas nem sempre nem sempre são unânimes, né? E o que é mais bacana é gerar essa discussão e gerar todo esse movimento com cada um defendendo o seu ponto de vista. Cacá Bizocchi, muito, muito obrigada pela companhia de hoje, por estar aqui com a gente nesse primeiro programa do ano 2022, que seja um ano incrível no aspecto pessoal e profissional para todos nós, e que lá no final do ano, no segundo semestre, a gente esteja aqui comemorando bons resultados das seleções masculina e feminina do Brasil no campeonato mundial, já que parece que começa assim tão nebuloso, com tantas nuvens, tantas dúvidas, que a gente comemore no final bons resultados. Isso aí, Vanessa. Só lembrando, o torneio de Montreux não existe mais. A Confederação Internacional conseguiu, com o calendário opressivo dela, eliminar um dos torneios mais tradicionais, mas o Brasil deve participar da Copa Pan-Americana em agosto, que vai ser a preparação para o Mundial, né? Então, podem esperar aí que talvez as duas seleções joguem esse torneio. Certo, então eu espero que você tenha curtido aqui o nosso programa de hoje, segunda-feira, 10 de janeiro. A gente se vê, até a próxima. Tchau, tchau.